Ora então, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço absolutamente magnífico. Eu sou a Rita, digo isto com muito orgulho, sou a editora do Pedro, sou do Grupo Leia. Quero-vos agradecer, primeiro que tudo, a todos por estarem aqui a celebrar o lançamento deste livro. Agradecer a cedência do espaço pela Câmara de Cascais, portanto, e à Fundação Dom Luís. E as presenças também em representação da vereadora Carla Semedo, da Marta Dias e do Francisco Fernandes. Também agradecer ao Pedro este enorme voto de confiança em deixar pôr cá fora este livro e trazer ao conhecimento muitos mais aquilo em que o Pedro acredita e que pode melhorar a vida de muitos. E é este painel magnífico de pessoas que hoje também nos acompanham aqui para falar sobre o trabalho do Pedro. Dizer-vos só brevemente, portanto, que este é um livro para quem quer viver centrado em preencher as suas necessidades fisiológicas, portanto, as necessidades fisiológicas do organismo. Ele é um guia individual, mas a ideia é atingir o máximo de pessoas possível, portanto, e conseguir quase aqui uma mudança de comportamentos em massa, conseguirmos que as pessoas adiram realmente a este modo de vida e estes hábitos saudáveis. Também o que pode levar a uma mudança da nossa sociedade, não é? Porque nós vivemos sempre a correr, vivemos com horários que não são dignos do nosso descanso, portanto, que nos obrigam a passar muitas horas em esforço. E isso não é saudável, tanto para adultos como para crianças. No nosso sistema, portanto, no sistema em que nós vivemos, na verdade, não há, por exemplo, modalidades desportivas que fomentem esta ideia da saúde e da longevidade. Não é? Nós conseguimos fazer modalidades desportivas, mas que muitas vezes têm a ver com questões muito pontuais. E provavelmente porque também não existem técnicos que se especializem nestas modalidades que tenham este foco. Assim sendo, eu gostava de começar por perguntar, neste caso, à Marta, portanto, a Câmara Municipal de Cascais, tem um conjunto de medidas interventivas para, enfim, para mobilizar as pessoas para hábitos mais saudáveis. Quer-nos falar um bocadinho quais são e com que dificuldades é que se tem confrontado, portanto, para as pessoas aderirem? Então, boa tarde. Desde já queremos agradecer o convite, enquanto Câmara Municipal de Cascais, de estar presente aqui hoje, e ao Pedro. E relativamente aqui às ações que nós temos, no que respeita ao estilo de vida saudável, promoção de hábitos saudáveis, nós temos vários, portanto, nós atuamos entre as várias faixas etárias, temos projetos desde direcionados para populações mais sénior, como desde crianças e adolescentes, começando talvez pelas populações mais sénior. Nós temos um programa que se insere na Academia da Saúde, que é um espaço de literacia em saúde e de promoção de estilos de vida saudáveis, em que temos um programa que é o programa Mais Saúde Todos os Dias, que tem uma calendarização mensal, em que temos atividades direcionadas para a população em geral, contudo temos vindo a perceber que é a população mais sénior e mais reformada que se encontra mais disponível, porque envolve atividades desde aulas de Qigong, aulas de Zumba, surf terapêutico, temos sessões à conversa em que cada semana lançamos um tema diferente, ou relacionado com a área da saúde mental, ou direcionado à área da alimentação saudável, entre outros. Depois temos programas nas escolas do Concelho, todas as escolas do Concelho, quer escolas públicas como do ensino particular, em que temos projetos que obedecem a um conjunto de eixos prioritários na área da saúde, que estão alinhados aqui com o Plano Nacional de Saúde Escolar, que tem desde áreas de estilo de vida saudável, alimentação saudável, competências sociais e emocionais, exercício físico e, portanto, atuamos mais nessa área das crianças e adolescentes. Portanto, depois também temos um programa que é a Unidade de Saúde Mais, que inclui consultas de nutrição, psicologia, coaching, em que se enquadra aqui uma nutricionista que também atua sobre este eixo e também muito sobre casos, por exemplo, de obesidade, excesso de peso, de forma a promoverem estilos de vida mais saudáveis na população. Isto em termos de iniciativas. As principais barreiras que nós temos vindo a encontrar, ou desafios até, é de facto termos
população em geral a aderir. Nós percebemos que há determinadas iniciativas que funcionam mais para uma população sénior, como por exemplo o programa Acho Todos os Dias, é um desafio nosso, conseguimos chegar a todas as camadas. Percebemos que, por exemplo, atividades online funcionam mais facilmente para a população jovem adulta, porque de facto sabemos que o dia é tão a correr que é muito mais fácil alguém chegar ao final do dia de um trabalho e juntar-se online do que estar despender de mais horas para ir a uma determinada atividade. Isto é um desafio nosso, como é que nós conseguimos também captar as pessoas presencialmente para sessões que só podem ocorrer assim, como por exemplo um surf terapêutico, não é? É difícil, não vai funcionar online, e como muitas outras práticas, não é? Então tem sido esse desafio. E depois, por outro lado, a própria adesão, e nós sabemos que falar sobre promoção da saúde por si só já é um desafio, porque as pessoas muito mais facilmente se focam na parte da doença quando alguma coisa do ponto de vista grave começa a acontecer, do que nesta área da prevenção. E nós somos uma divisão, aqui eu e o Francisco trabalhamos na área da promoção da saúde, e tem sido o nosso desafio conseguirmos chegar à comunidade em geral. E por isso temos desenvolvido estrategicamente atividades que consigamos estar junto da população, para atraí-los, para depois conseguir realmente que as pessoas adiram a outras atividades mais contínuas que temos. Nós temos, por exemplo, a Semana do Verão Saudável, que ocorre numa semana do mês de junho, em que tentamos que as pessoas consigam aderir a essa atividade em específico, de maneira a conseguir depois movimentá-las para atividades mais sequenciais, porque nós sabemos que falar de estilos de vida saudável não funciona numa semana, não é? Tem de ser algo praticado ao longo do tempo, então tem sido aqui estes os principais desafios da continuidade e da adesão das pessoas das diferentes faixas etárias aqui aos nossos programas. Obrigada, Marta. Não sei se o Francisco quer acrescentar, dizer... Obrigada. Afonso, pela ocupação profissional, não é? Pelas suas ocupações profissionais, imagino que existe, enfim, algum foco em escolher hábitos de vida mais saudáveis, portanto, e que sejam promotores da saúde. Uma delas, creio ser a realização de atividades na natureza, não é? Num ambiente mais open, enfim, mais de contacto próximo. Que benefícios, portanto, tens encontrado nesta opção do ponto de vista da saúde, portanto, e acima de tudo da regulação do stress? Como é que acreditas que poderíamos levar estas práticas para o grande público? Olá a todos, boa tarde. Eu, antes de mais, obrigado Pedro. Eu estou aqui acima de tudo porque sou amigo do Pedro, não é? Não sou nenhum especialista de nenhuma área extremamente espetacular, ou pelo menos digna de escrever um livro. Um obrigado muito particular. Eu sei que a maioria de vocês são amigos pessoais do Pedro e todos conhecemos o Pedro como sendo um excelente ouvinte, aliás, característica de pessoa inteligente, mas raramente sabemos o que lhe vai na alma, porque pronto, está sempre lá para ouvir e não partilha tanto, pelo menos, quanto nós, e este livro foi uma agradável surpresa para saber exatamente o que te vai na alma. O Pedro, na altura, pediu-me para vir aqui falar muito no âmbito destas atividades outdoor. São as atividades atualmente estão realmente muito na moda, o desporto outdoor, desporto de natureza, muito também fruto desta migração maciça para os grandes centros urbanos. Agora, eu não pratico isto por uma opção de vida saudável, porque tenho que o fazer para a minha profissão, para estar em forma e para estas coisas. Faço desde sempre, ou seja, muito do que está aqui no livro, destas regras, desta filosofia, deste estilo de vida, é algo que faço desde sempre e por acaso sempre partilhei isto com o Pedro e este livro veio a tornar-se uma ferramenta excepcionalmente útil, sabe? Porque realmente explica uma série de situações, de coisas, de expressões, de muitas das atividades que nós fazemos ao longo destes anos todos e explica-as muito claramente, até mesmo eu e todos nós por vezes utilizamos algumas das expressões que estão aqui neste livro sem saber muito bem o que é que elas querem dizer. E este livro foi extremamente útil nesse aspecto porque explicou muito daquilo que eu faço, não é? E que sempre fiz de uma forma, não sei, talvez inconsciente. Sabemos que fazemos muitas coisas que já herdamos este conhecimento das gerações anteriores e esperamos sempre passá-lo para as gerações seguintes, mas por vezes não temos a plena consciência ou não sabemos explicar na sua totalidade.
E aqui, não só nas conversas que tenho tido ao longo destes anos com o Pedro a respeito destas atividades outdoor, o livro é muito explicativo nisso. E nós, claramente, nas atividades outdoors que fazemos, e tal como vos digo, não as faço por um requisito profissional, não é? Faço-as, acima de tudo, por gosto, por hábito, e pronto, é um estilo de vida que sempre tive. E é muito engraçado ver aqui certas expressões, certas explicações do stress e destas coisas, porque é exatamente isso que nós fazemos isto desde sempre e sempre fomos ensinados a fazer assim, e às vezes nem percebemos muito bem porque é que o fazemos e porque é que nos sentimos bem com isto, sabes? E obrigado, está aqui explicado, algumas já sabia, já tinha falado contigo, mas ter estas explicações e principalmente a forma como o livro está escrito de uma forma tão acessível, sabes? Realmente é uma ferramenta excepcionalmente útil e obrigado, assim, pronto, pelo menos já não preciso falar contigo, já não preciso falar mais contigo, já fico à espera agora do segundo volume, não é? Para avançarmos ainda um bocadinho mais nisto, mas acima de tudo, obrigado. Obrigada, Afonso. Podem bater palmas se quiserem. Eu só queria pegar um bocadinho nas palavras do Afonso também para deixar aqui este reconhecimento ao Pedro. Acima de tudo, porque o Pedro consegue transformar conceitos que nós achamos muito complicados e até quase impossíveis de aplicar, não é? Porque pensamos, nunca temos tempo, não vamos conseguir fazer isto, ou temos algumas limitações e isso não é verdade. E o Pedro consegue trazer esse conhecimento neste livro. Portanto, ele consegue nos mostrar como é que realmente nós podemos mudar, nem que sejam pequeninos hábitos, e ter disciplina para conseguirmos aproveitar estes tempos. E isso é muito bom. E é muito bom saber que o livro do Pedro vai chegar a muitas mais pessoas do que só estas que estão nesta sala. Portanto, isso já é um bonito motivo de celebração. Temos aqui a Roberta Medina, que com certeza conhecem do Rock in Rio. Ele, na verdade, quando foi criado, a ideia não seria ser só um momento musical e de entretenimento, creio, porque na sua gênese ele também é uma plataforma de comunicação e que pretende aqui estimular a construção de um mundo melhor. Também está no seu slogan, não é? Seja através de um impacto económico, de consciência ambiental ou um impacto social. O que, por sua vez, pode levar a algumas mudanças de comportamento, inclusive dos públicos que vão ao festival. Assim, qual é que têm sido as iniciativas mais relevantes e que acredita já levaram a algumas destas mudanças? E na experiência da Roberta, como é que se pode utilizar esta dinâmica também para as pessoas cuidarem melhor de si mesmas? Obrigada, prazer estar aqui, boa tarde a todos. Diferente do Afonso, eu sou a cobaia rebelde, tá? Eu sou aquela que o Pedro olha e fica apavorado, meu Deus, que estilo de vida louco. Então, é só para entender que eu sou a amiga rebelde, que ele vai testando, mas já fiz várias coisas que estão no livro e funciona, e é bom. Então, aqui, já vou entrar no Rock in Rio, mas... Não, então eu vou entrar no Rock in Rio, depois vou chegar aqui para falar como faz sentido, né, quando o Pedro me convidou para estar aqui, como isso faz sentido para mim, especialmente depois dessa jornada de 20 e tantos anos envolvida com o Rock in Rio. De fato, o Rock in Rio é o nosso livro, né? A forma que o Pedro encontrou de massificar a mensagem, os conhecimentos que ele vem adquirindo, testando, né? Experimentando, lendo através de estudos científicos. E essa é a parte interessante, né? O meu lado todo esotérica, zero esotérico aqui. Então, a gente consegue falar das mesmas coisas, só que ele explica por quê. Então, mais fácil para aqueles que são mais racionais. E o Rock in Rio é o nosso livro, né? É a plataforma que a gente entendeu através da música. Isso começa em 1984, quando o Brasil estava saindo da ditadura militar, onde o que se defendia era que juntar pessoas de raças e credos diferentes era mal, dava errado, e a gente queria mostrar exatamente o oposto, além de trazer impacto econômico para o Rio de Janeiro. Então, a motivação de criação do festival, diferente de quem é apaixonado por música, né? Meu pai é um publicitário, né? Todo engomadinho, todo certinho, o cabelo não sai do lugar, né? Zero roqueiro. Então, o Rock in Rio vem desse DNA
de um DNA que vinha da família, também do meu avô, que é um cara que olhava muito para a cidade, e que tem um entendimento que eu acho que faz a gente hoje se encontrar num ponto tão bacana, que é, desde o meu avô, ele dizia assim, o seu negócio só vai bem se a sua cidade estiver bem. Né? E o que eu digo é, sua cidade só vai bem se as pessoas que vivem nela estiverem bem. Né? E outro dia eu estava numa palestra sobre sustentabilidade, e o técnico de sustentabilidade explicou o termo sustentabilidade. Deixar recursos, blá, 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 para gerações futuras. Eu falei, opa! E as gerações presentes? A gente está num outro momento. Né? Eu acho que a gente chegou num momento de sociedade onde ninguém acha que deu certo. O plano deu errado. A gente vai ter que arranjar um outro plano. Né? E outro dia eu ouvi uma aula muito interessante. Pedro foi dos primeiros. Tereza está ali. Ela é uma das culpadas para eu começar a ter mais conhecimento sobre um estilo de vida mais saudável, mais apropriado para a gente, que respeite mais a nossa natureza. E dentro de uma aula sobre temas diversos, uma das coisas que essa pessoa falou me conectou muito. Ela falava assim, que a partir do momento que a gente, enquanto sociedade, passou a morar em cidades, né, nos burgos lá atrás, e quando a gente quando a gente cria a máquina, e a máquina não precisa de descanso, a máquina tem características muito diferentes da gente, e a gente passa a competir com a máquina. Cara, isso fez tanto sentido para mim. Eu falei, caramba, a gente está falando tanto de natureza, de respeito ao meio ambiente, e, de repente, me deu um estalo de, mas se a gente não respeita a nossa própria natureza, como é que a gente vai respeitar a natureza do que quer que seja do planeta ou seja do coleguinha do lado? Né? E eu cresci numa cidade como Rio de Janeiro, onde você achar que o menino descalço, criança, pedindo comida num sinal, não é problema teu, é uma miopia. Porque os estudos todos mostram que os meninos que crescem em comunidades, em favelas, sem os pais em casa, eles têm uma probabilidade enorme de virar os próximos marginais daquela comunidade. Então, se um dia minha casa for assaltada, talvez seja aquele menino que eu não acolhi num sinal de trânsito. Então, o bem-estar do outro é tão obviamente dependente e responsabilidade nossa, que é um pouquinho do que o Rock in Rio começou a tentar fazer. Através do Rock in Rio, então, como é que a gente assume as nossas próprias responsabilidades de deixar algum impacto social positivo, de minimizar os impactos ambientais quando a gente ganhou consciência de que, afinal, dava para fazer diferente. A primeira vez que o tema das emissões de carbono chegou no Rock in Rio, eu disse, mas quem são os carbonos? Os carbonos, para mim, tinham ficado na escola, né, química orgânica, e, de repente, os carbonos atacaram a gente enquanto sociedade. Porque os cientistas já estavam discutindo. Aí eu fui parar num congresso, numa conferência, e me senti a pessoa mais enganada do mundo. Os cientistas estavam estudando aquilo há mais de 30 anos. Por que, de repente, viram para a gente, enquanto sociedade, diz agora, durante décadas era bonito consumir mais. Quanto mais você consome, mais bacana você é. Aí você acorda um dia e diz assim, então é a besta por consumir muito. A gente não funciona assim. Está aí de novo a nossa natureza. Então, eu acho que, quando fala fisiologia, é muito bonito, né? Mas é distante. O que eu acho é que, cara, quem somos? O que a gente precisa? Esse olhar que o livro traz da gente de uma forma... E também fiquei super surpresa da simplicidade, da facilidade, da leveza da leitura. Né? E eu tenho dificuldade de ficar agarrada em livro. O bicho agarrou, foi fácil. Então, assim, aquilo vem de uma forma muito coloquial, colocando os seus desafios... Né? Porque eu vou dizer o seguinte, ser amiga do Pedro é desafiador, porque ele é super disciplinado, e eu não. Então, aquilo tudo que ele faz com mais facilidade, para mim, é muito difícil. Mas estão ali os passo a passo. Se não deu hoje, amanhã vai dar. Vai mais um pouquinho. E não precisa ser tudo ao mesmo tempo. E eu adorei quando você diz assim, não é para ler todos os capítulos de uma vez só. Lê um, tenta lá colocar em prática. Lê outro, tenta lá. Porque não dá para a gente mudar todos os hábitos ao mesmo tempo. Agora, sem dúvida nenhuma, se todo mundo for junto, vai ser mais fácil. Se a indústria fornecer soluções mais saudáveis, vai ser mais fácil. Então, quanto mais massificada essa conversa for, mais fácil cada um de nós conseguir ser mais saudável também. Porque é muito difícil lutar contra a maré. Né? Então, fica aqui meu reconhecimento, muito bacana. Vou divulgar muito. Mas é isso, é que é simples. Ou melhor, é difícil pra caramba de fazer no dia a dia. Mas tenho aqui um guia simples que a gente pode seguir. Então, é muito bacana, muito orgulho.
Como editora de livros, eu sei perfeitamente o que é remar contra a maré, porque nós estamos aqui sempre nesta luta constante de, quando ouvimos estes estudos, que, enfim, 61% dos portugueses não leram um único livro há uns anos atrás, é bom saber que pelo menos conseguimos editar livros como o livro do Pedro, que vão trazer esta mudança e que esperamos realmente as pessoas percebam o valor do livro, porque um livro é muito mais do que as suas páginas. Portanto, um livro é um ensinamento, é uma forma de estar, é um objeto quase mágico que nos ajuda também no dia-a-dia, e é isso que o Pedro vai fazer. E outro fator importante é, quando as pessoas encontram estes livros, acham, este autor vai-me obrigar a comprar coisas caríssimas e eu vou ter que ter um ginásio em casa e depois eu não consigo. Nada mais falso. Portanto, o Pedro dá-nos uma série de conselhos de coisas que nós podemos adotar facilmente com aquilo que temos, ou então, se o que vamos procurar não vai ser uma fortuna e não vai ser dificilíssimo para a economia conseguirmos chegar lá, o que também é muito bom. Pedro Zuzarte, obrigada também por estar aqui. Portanto, a saúde mental é uma das áreas da saúde que eu não sei se ela consome mais recursos ou se ela deveria consumir mais recursos, na verdade, não é? Porque os estudos dizem-nos que consome mais recursos a par da oncologia e da saúde cardiovascular. No dia-a-dia, de que forma é que acha que a saúde mental, portanto, se reflete na qualidade de vida das pessoas, a saúde mental ou a falta dela, não é? E podem existir rotinas ou hábitos que possam de alguma forma adiar ou até mesmo impedir ou reverter o aparecimento da doença mental. Ora bem, primeiro que tudo, obrigado pela vossa comparência e o primeiro e último agradecimento vai para o Pedro Escudeiro, que tenho o privilégio de chamar amigo hoje, depois de 2 anos e alguns meses de conhecimento. E também queria começar por não só falar da obra, mas se calhar falar um bocadinho do homem, não é? Porque aquele que escreveu aquela frase que o que interessa é a mensagem e não o mensageiro, claramente não conheceu o Pedro Escudeiro. Porque, no fundo, quando nós lemos este livro, estamos a aprender ou a ver quem é o Pedro. E o Pedro é o exemplo daquilo que está no livro. E, portanto, eu acho que esta obra é muito indissociável, mas daquilo que eu vim a conhecer da figura Pedro Escudeiro, amigo Pedro Escudeiro, porque reflete os valores que eu vi deste homem e que, no fundo, é o que estão aqui no livro, que é, e podemos dizer logo à cabeça, disciplina, que uma das grandes amigas do Pedro falou logo à cabeça, mas eu vejo muito mais, vejo aquilo tudo que o Pedro sempre me deu de si, que é a capacidade de se expor, porque quem lê a introdução deste livro vê um homem que não tem dificuldade em falar das dificuldades que teve, das transições entre cursos, dos próprios sintomas que teve e a sua superação, portanto, o seu gosto pelo conhecimento, o seu gosto por chegar mais longe, por aprender e, no fundo, é a lição viva. E, portanto, eu acho que isto é um testemunho muito grande à obra que temos aqui, porque seria diferente estar a ler um instrumento e um conjunto de instruções tão preciosos como este livro é, mas que depois o próprio autor não fosse o exemplo disso. E o Pedro provavelmente tem uma idade metabólica muito mais saudável que a minha, com cerca de 10 anos de diferença, e isso é um grande testemunho, ou mais um ângulo de testemunho disto que eu estou a dizer. Aqueles que tiverem o privilégio de conhecer o Pedro e de o chamar amigo, ou pelo menos conhecido, vão agradavelmente rever o Pedro na sua capacidade de se expor, na sua humildade, no seu rigor de procurar vários cursos, ir para o estrangeiro aprender, iniciar um doutoramento, falar da sua própria, que também acho que merece ser dita, articulação a estes valores, mas com toda uma vida familiar, e que isto não é fácil, e portanto estendo aqui o meu elogio e admiração ao Pedro, também à Teresa, porque acredito que atrás de um grande homem está uma grande mulher, e não é só isso, atrás de uma grande disciplina está uma grande articulação, e acredito que, daquilo tudo que tenho conhecido, mas que também está nesta obra... não é atrás, isto é a frase, não é? Isto é a frase. Pronto, e não foi, como é óbvio, em nenhum desse sentido. Claro, pronto, sim, hoje em dia tem de ser dito assim.
Pronto, ao lado e em frente e atrás e à direita de um homem está sempre uma mulher. Pronto, e então, para saltar para a pergunta, como é que a saúde mental se consome recursos e quais são... pronto, eu acho que também um grande testemunho à importância desta obra tem a ver exatamente com o facto, não do Pedro me ter convidado a mim, mas a alguém representante da saúde mental, que podia ter sido outra pessoa qualquer. Porque, de facto, nós não devemos, e o Pedro sabe disto bem, porque também passou isso nesta obra, separar aquilo que é a saúde física da saúde mental. A verdade é que nós conhecemos até casos de pessoas que perderam a saúde física, mas conseguem, por um ato de superação grande, manter a saúde mental, mas não podemos falar de saúde se perder a saúde mental. E, portanto, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas costumo dizer, e o Pedro já disse isto ao Pedro, que acho que a psiquiatria é, de facto, a especialidade médica do futuro e vamos dominar tudo. Pode não ser bem assim, mas a verdade é que a psiquiatria, ou a importância da saúde mental, não é indissociada da saúde física. E então, ter num livro de otimização humana e de saúde física e de marcadores fisiológicos e de como nos otimizarmos uma sensibilização para a saúde mental não é só fazer sentido, é de quem realmente sabe do assunto. Depois, para responder à questão se consome muitos recursos ou se é a que consome mais recursos, é as duas. É a que consome mais recursos e deveria consumir mais recursos. Isto porque a saúde mental, quando eu acabei o meu doutoramento, estávamos na transição de as patologias mentais passarem a ser a causa número 1 de incapacidade a nível mundial. Portanto, estamos a falar de 2019, 2020. E a estimativa pela Organização Mundial de Saúde era que entre 2025 e 2030 a carga da doença, portanto, que é como a Organização Mundial de Saúde fala do peso que uma doença tem na sociedade, em termos não só de morbilidade, mortalidade, mas de consumo de recursos, portanto, económicos e outros, e sociais, a estimativa era que a patologia mental passasse a ser a número 1, em termos de carga global das doenças, a partir de 2025. E eu levei um puxão de orelhas do nosso diretor nacional da psiquiatria, do professor Miguel Xavier, que era um argumento do meu doutoramento, a dizer-me isso já aconteceu. Portanto, ou seja, o tempo acelerou com toda a nossa conjuntura social, e estamos a falar de 2020, portanto, imaginem depois de uma pandemia, de uma guerra e crise económica. Portanto, é de facto, já não é o parente pobre, porque acho que já se fala cada vez mais, mas ainda continua a ser um pouco negligenciado. E, portanto, para mim, um grande atestar também a esta obra e ao conhecimento do Pedro é exatamente quando estamos a falar de otimização humana e fisiológica, ter uma representação da saúde mental, como eu estava a dizer. Porquê é que nós não podemos falar de saúde sem a saúde mental? Porque a saúde mental, e não é só por estar a puxar a brasa à minha sardinha, é o que dá, de facto, sentido à vida. Nós podemos ter a maior robustez física, mas se não tivermos o filtro com que vemos a vida saudável, não temos nada. E, para responder à questão, que recursos é que consome, é que, de facto, consome todos na qualidade de vida, no aspecto da pergunta do que é que na qualidade de vida a saúde mental se reflete. É totalitário, portanto, basicamente, a resposta acaba por ser tudo. Ou seja, se nós não tivermos saúde mental, a nossa qualidade de vida perde-se pelo ângulo de, pura e simplesmente, não nos sentirmos bem, não vermos a vida com a alegria e, portanto, tudo aquilo que associamos à saúde mental, a tristeza, a ansiedade, a parte depressiva, mas vamos muito mais além. A própria saúde física perde-se quando se perde ou se tem uma débil saúde mental. Nós sabemos isto não só por haver uma bidirecionalidade entre saúde mental e patologia física, mas pela própria área que o Pedro entra das alterações metabólicas, das alterações dos marcadores fisiológicos e, inclusive, hoje em dia, nos congressos da especialidade, fala-se muito de fenótipos inflamatórios, oxidativos, depressivos, por exemplo. Ou seja, são depressões predominantemente com alterações de marcadores fisiológicos. E isso foi uma das coisas que incidiu exatamente o meu também trajeto científico. Depois, vamos muito mais além. Há impactos que são subjetivos, que não podem ser medidos tão bem como os marcadores que o Pedro sugere, mas que se refletem num prejuízo para a vida profissional, em termos de capacidades
essas sim mensuráveis cognitivas, desempenho, números, etc., tudo aquilo que também os nossos políticos gostam muito de ligar e falar apenas, mas há qualidades subjetivas que se perdem. Criatividade, entusiasmo, sentido de dedicação a uma causa e por aí fora. E a esfera continua a alargar, e por isso é que eu ainda há bocado a brincar, não estava a brincar quando acho verdadeiramente que a saúde mental acaba por contaminar tudo, ou dominar tudo, foi a expressão que eu usei há pouco, porque depois vem o prejuízo do desempenho pessoal, da vida familiar e de capacidades que, os japoneses falam muito disto no Ikigai, e os nórdicos também, que é o propósito. Portanto, a própria motivação para viver fica tocada, se não aniquilada. E, portanto, aqui faço o full circle a dizer que, de facto, o impacto na qualidade de vida de termos a saúde mental prejudicada é, pura e simplesmente, total. Depois, que estratégias é que podemos, que é a segunda pergunta, e a segunda parte da pergunta, que estratégias é que podemos pôr, e isto acho que interessa, e está muito bem explicado neste livro, mas interessa-nos a todos nós como seres humanos, que estratégias é que podemos pôr em marcha para evitar ser deletério? Eu posso falar de cor, mas eu vou-vos listar, ok? Porque eu fui buscar e fui rever os artigos, é aquilo que eu falo nas minhas aulas e tudo, e portanto podia-vos listar apenas. Mas apenas para verem também a sinergia entre aquilo que é recomendado de facto como os fatores que mais podemos pôr em marcha para promover uma saúde mental e a obra, que no fundo é o que nos traz aqui, ok? E portanto não me vão levar a mal de eu agarrar um papelinho, mas é apenas para listar baseada na evidência científica. Número 1, e à cabeça, pronto, obviamente aqui, deixem-me fazer um parênteses como psiquiatra, que se houver uma patologia grave ou houver uma deterioração grave, deve ser vista por um especialista e temos à cabeça os tratamentos clássicos, farmacológicos, psicoterapêuticos, etc. Mas que estratégias é que nós, como cidadãos, podemos pôr em marcha? A estratégia número 1 recomendada, desde manuais, APA, agências americanas de psiquiatria, europeias, a Organização Mundial de Saúde, é exercício físico. Portanto, atenção que esta lista vai ser muito frustrante, porque vocês vão ouvir, mas eu já ouvi isto tudo. E depois, no fim, eu acabo, se calhar, com uma metáfora. A primeira recomendação é exercício físico. E nós, quando falamos de exercício físico, vamos dizer, ok, pronto, toda a gente já sabe que o exercício físico faz bem, mas nós estamos a falar, e o Pedro fala disso muito em pormenor deste livro, de marcadores que são mensuráveis e que são objetivamente reguláveis, ou que coisas que estão desreguladas, e eu estou a falar do meu paradigma, portanto, a partir da saúde mental, que ficam regulados com a prática de exercício físico. Portanto, apenas naquilo que concerne a saúde mental, o exercício físico é antidepressivo, anti-inflamatório, antioxidante, regula o cortisol, e nomeadamente o sono, e, portanto, é uma das coisas que o Pedro abre, inclusive na página 25, com a lista daquilo que são as coisas a pôr em marcha para fazer a regulação fisiológica. E eu aqui estou a dar a minha perspectiva de regulação de saúde mental. Número 2, dieta equilibrada. O Pedro chama-lhe alimentação, nessa lista. A nível de saúde mental, se vocês são estudiosos do tema ou se forem estudar, a dieta tem efeitos antidepressivos. E já não falo dos fisiológicos, para isso deixo a obra do Pedro. Estamos a falar de dieta mediterrânica com efeitos e propriedades antidepressivas. E isso tem a ver com o que se come, verduras, antioxidantes, etc., gorduras poliinsaturadas, mas componentes também subjetivos e que vão entrar aqui no fator que eu considero o mais importante, que é os mediterrânicos à volta da mesa, ao domingo, a comer e a falar mal uns dos outros e da tia e do primo e da sogra. E este extravasar e esta socialização têm um efeito antidepressivo. E, portanto, não é só na dieta mediterrânica o que se come, mas é também o comportamento. E isto vai tocar noutras esferas. Depois, terceiro fator mais importante para a manutenção da saúde mental, sono. E se vocês forem novamente abrir esta obra, é tudo o que o Pedro vai listando. Atenção que eu não estou a falar da obra do Pedro, eu estou a falar daquilo que está na evidência científica ligada à saúde mental. Portanto, não há ninguém que consiga manter saúde mental se não tiver um ritmo circadiano íntegro, mantido e saudável. E o Pedro fala disso muito bem, não só na sua obra, mas em relação à sua própria pessoa, o que é aquela parte da dualidade de não conseguir dissociar esta obra do homem, não é? Portanto, isto para dizer que se não tivermos um sono equilibrado, regulado, ou se ele estiver em disrupção, é daquelas coisas que nós temos de prestar uma atenção
de forma tão vincada como o exercício físico e como a alimentação. Depois, limitar tóxicos, obviamente, consumos de álcool e de tabaco à cabeça, não é? Pronto, aqui não preciso de me alongar muito, porque, obviamente, estamos aqui a falar de consumos que, à partida, serão mais problemáticos. O tabaco, talvez tudo o que é tabaco devia sair da equação. O álcool, fala-se se há algum nível de álcool socialmente aceitável ou não. Socialmente, talvez, fisiologicamente, infelizmente, tenho-vos a dizer que não, ok? Está demonstrado que mesmo consumos de baixas doses, mantidas ao longo do tempo, aumenta coisas como a probabilidade de cancro. Por isso é que eu disse que não sabia se iam ficar muito contentes com a minha lista, ok? Pronto, mas essa aí por acaso, pronto, vou deixar para isso, aliás, deixo tudo para a autorresponsabilização. Depois, gestão do stress. Novamente, uma das coisas que o Pedro lista, portanto, isto parece quase um copy-paste das recomendações, mas também para atestar a que, de facto, esta obra está muito correta do próprio ponto de vista científico, não é? Mas, pronto, eu não preciso dizer isto. Depois, aquela que eu gostava de trazer, que talvez seja aquela que puxa mais à saúde mental, mas está de uma forma muito bem enquadrada na obra, e vou-vos até ler o que é que está, é o fator que foi encontrado no maior estudo alguma vez feito como preditor ao longo de gerações, o que é determinante da saúde. Não sei se já ouviram falar deste estudo, que foi altamente divulgado, mas foi um estudo que começou em 1938 e seguiu 80 anos, pessoas, 700 e tal pessoas, incluindo os filhos dessas pessoas, incluindo pessoas que, ou no fim, neste momento do estudo, quando foi divulgado, muitos já não estavam vivos, e depois prosseguiram-se com os filhos destas pessoas. E o que é que se quis ver? Ao longo de várias gerações, quais eram os fatores de vida que eram o maior preditor de uma vida saudável do ponto de vista mental e físico no final de vida. E este estudo, que foi um estudo enorme, há uma TED Talk giríssima que vocês podem ver, é da Universidade de Harvard. Este estudo chama-se The Grand Study, ou The Study of Human Adult Development. Portanto, podem ver este estudo, ou se quiserem, as referências eu mando mais tarde. E o fator número 1 encontrado como maior preditor de saúde mental e física ao longo de gerações foi relações humanas significativas. Nem foi hábitos, nem foi coisas que se comem, nem foram... Eu tinha aqui a lista da relação, da conclusão. Tudo isto foi... eu não preciso ipsis verbis dizer o que é que está na conclusão, mas foi encontrado como acima de fatores como inteligência, QI, vou aqui agarrar-me à lista, até vos podia ler mesmo a conclusão do artigo, mas não vou fazer. Portanto, eles metem isto acima de... Deixem lá ver... social class, IQ or even genes. Portanto, até acima da genética. E é aqui que eu acho que depois pode ser uma mais-valia à contribuição. É que, de facto, o ser humano foi um ser desenvolvido para ser social. E temos um problema na nossa sociedade atual. É que estamos a caminhar na direção oposta. E então, estamos às vezes, e é trabalho ingrato para o Pedro, a tentar otimizar e modelar todos estes fatores e estamos a contaminar-nos por estarmos cada vez mais isolados e menos sociais, etc. E isto é válido em vários paradigmas e acho que talvez é o maior contributo paralelo que eu posso dar aqui ou complementar à obra do Pedro, é que tudo isto é altamente importante e eu vou acabar aqui com aquela analogia ou um bocadinho uma brincadeira, porque de facto tudo isto que eu estou aqui a falar não é novo, não é? Nós já ouvimos dizer que o exercício físico é essencial, que comer bem é essencial, que dormir bem, e toda a gente anda aqui um bocadinho à procura da novidade, qual é a pílula mágica, qual é que é o novo suplemento, qual é que é, e nós estamos aqui num desenvolvimento de um projeto novo também, de administração de ketamina, para criar uma disrupção na vida da pessoa, para ver se ela consegue pôr estas coisas em marcha, e andamos todos à procura de qualquer coisa nova, mas se calhar a solução já aqui está. A solução, pelo menos, para a maior parte dos problemas que temos. Agora, o difícil é, de facto, como o Pedro diz, pormos em prática. E então eu vou-vos ler uma frase, vou voltar aqui a agarrar, para não dizer de cor, podia agarrar no livro, como é que ele acaba a conclusão desta obra, que eu acho que é, de facto, brilhante. O Pedro diz, deixem lá ver onde é que está. Se calhar vou mesmo à obra diretamente.
A letra de médico nem eu percebo. Então, assim, é muito mais agradável. Assim. O segredo está em criar rotinas de vida que sirvam estes interesses e, portanto, fazer isto. Mas veja com a particularidade, sem se afastar demasiado da sociedade. Nós devemos fazer isto mantendo a relação humana, que é isto que eu acabei de dizer. Isto é de quem sabe. Okay? Porque não estamos aqui perante um manual apenas de mais recomendações, listas telefónicas, etc. É manter, e o segredo está em criar estas rotinas, o dormir, o comer, o alimentar bem e todas as outras coisas que eu não referi, mas sem se afastar da sociedade, sem nos tornarmos um ermita. Porque nós agora temos uma capacidade de ser budistas em Lisboa, hindus, etc. Fazer práticas que antes estavam apenas acessíveis quando íamos ermitas para uma montanha, mas aqui. E temos o complemento da ciência, não como também há uma pequena tendência aí que está a crescer cada vez mais, que é um bocadinho perigosa, de rejeitar o status quo ou que a ciência progrediu em nome de um conhecimento ancestral que, sim senhora, é muito válido e temos de aprender com ele, mas não rejeitando tudo o que aprendemos e que a ciência nos trouxe, não é? Pronto. E depois acaba dizendo isto. Devemos ser o exemplo para nós próprios e é a forma de contribuirmos para uma sociedade mais saudável e equilibrada. E pronto, eu acho que aqui acaba a minha parte dizendo que o Pedro é o grande exemplo disto que ele está a promover. E, portanto, eu, como teu amigo, digo que é um grande orgulho, dou-te os parabéns e acho que tem aqui um bom manual para, então, pôr em marcha aquilo que precisamos para ser o exemplo para nós próprios. Obrigada, Pedro. Deixar-vos só mais aqui uma curiosidade. Eu não combinei nada disto com o Pedro, mas é sempre muito interessante e a maior parte das pessoas não sabem como é que funciona este processo de edição de um livro. E parece uma coisa um bocadinho obscura, só nós que trabalhamos no meio. Mas o processo inicial, pelo menos para mim, é sempre o mais interessante, muitas vezes desafiante, mas eu aprendo imenso, isso é fantástico. E com o Pedro, portanto, a ideia inicial não era esta. Ou seja, a primeira ideia que o Pedro teve para o livro era uma coisa completamente diferente. E o conseguir abrir espaço para o Pedro, neste caso, o eu conseguir abrir o espaço para o Pedro trazer este livro é a parte mais bonita deste trabalho, porque ele tinha tanta coisa para pôr cá fora, muito mais do que aquilo que ele acreditava, e estamos aqui agora e é prova disso. Assim sendo, passo a palavra a quem estamos aqui a celebrar hoje. Bom, muito obrigado pela presença de toda a gente, que realmente foi, vamos lá ver, uma demonstração de que a gente vai, como quem diz, passando pela vida e as aprendizagens vão-se fazendo exatamente com esses contactos. E, portanto, eu acho que, olhando para todos os que aqui estão, eu acho que não há aqui ninguém com quem não tenha havido trocas. E trocas na forma de conselhos e que muitos deles estão no livro. E, portanto, eu, quando estava a fazer o livro, a minha primeira sensação era quase um plágio, porque tinha roubado tanto de tanta gente que, de repente, onde é que está a minha identidade no meio disto? Pronto. E eu acho que foi isso que, sobretudo, fez, e é especial para mim, por isso as emoções sobem, não é? E a gente tem que as deixar subir, porque é por lá que a vida se faz com este prazer, não é? Pronto. E pronto, e portanto o livro foi uma constituição que foi ocorrendo, ela partiu de protocolos, programas, desses conselhos, muitas vezes informais, e depois eu comecei a passá-los para escrito, porque queria que as pessoas tivessem uma referência e os repetissem. Portanto, não, porque nas conversas as pessoas apanham muita informação, mas eu aprendi uma coisa em Inglaterra, que era não usar a expressão, depois de dar um conselho assim, mas percebeu? Porque as pessoas, ninguém vai dizer, não, eu sou burro, não percebi, portanto repita lá outra vez. E então é para fazer o contrário, que é, então diga-me o que é que percebeu do que eu disse. E eu às vezes, depois de várias sessões a explicar coisas, chegava à conclusão que tinha sido em vão. A pessoa tinha achado piada na altura, tinha até
tido a sensação que compreendia, mas a verdade é que não tinha retido. E então eu comecei a fazer protocolos. E eles foram aumentando, ficando cada vez mais elaborados, mais complexos, e portanto comecei a pecar pelo efeito oposto, que era tanta coisa que as pessoas depois não se conseguiam mexer. E portanto voltei outra vez atrás e comecei a fazer por fases. Bom, corri um risco com isso, que era muitas pessoas não conseguiam chegar ao fim daqueles programas, porque desistiam a meio. E então, bom, temos de ter aqui outra estratégia, como é que eu posso ajudar as pessoas a conseguirem cumprir? E o convívio com pessoas que têm vidas que me chegavam a dizer, mas é que eu não tenho essa meia hora, tão simples. E muitas das conversas que eu fui tendo com a Roberta e que eu pude assistir desta troca de vidas pessoais, era como é que a gente olha para estas pessoas que têm tantas obrigações, tantas responsabilidades, profissionais, pessoais, enfim, individualmente já não era possível dar mais, e como é que nós podemos dar apoio a pessoas que têm este tipo de vida. Mas também àqueles que vivem com muitas dificuldades e, portanto, não têm acesso a muitas das práticas que às vezes só são feitas em locais que são caros. E eu próprio não tinha acesso a isso. E, portanto, todo o meu objetivo foi começar a criar uma vida que me permitisse a mim próprio fazer. Eu posso-vos contar uma história, quando introduzi a sauna em casa, que eu dizia com prazer às pessoas, não, mas eu tenho uma sauna em casa, e as pessoas olhavam para mim e o que elas pensavam, pá, deves ter uma casarona para até ter uma sauna. Mas a verdade é que aquilo era uma sauna portátil, com 1 metro quadrado, parece uma tenda, que no início estava, a nossa sala é uma sala retangular, e nós entramos no hall e passamos pela sala e para os quartos. E temos uma mesa, mais ou menos a meio do caminho. Os primeiros meses a sauna viveu em frente à mesa, portanto a gente tinha de contornar a sauna para chegar ao outro lado. E é por isso é que a Teresa e a Clara são realmente parceiros, exato, porque aguentaram isso. Como aguentaram as introduções todas, os sacos de areia, as bicicletas, tudo em locais inconvenientes, porque não havia um espaço próprio para aquilo. E raramente utilizam. Portanto, acabava por ser uma concessão só minha. O único que, se calhar, me acompanha nas saunas é o cão, que adora deitar-se lá em cima até o calor, enfim. E, portanto, eu faço a sauna, ponho uma cadeira, ele salta para cima da cadeira, dou-lhe autorização, ele sobe para a sauna e, portanto, estamos ali os dois, mas o fruto da otimização. Bom, e, portanto, eu comecei a construir essa vida a partir do que tinha em casa, dos recursos que tinha em casa, escondidos aqui e acolá. Pronto, e, portanto, quando eu fiz o livro, eu pensei, não, eu quero dar autonomia às pessoas. Não é uma questão de aceder àquilo que é difícil financeiramente ou de recursos geográficos. É o que é possível fazer a partir de casa. E eu consigo fazer muita coisa. Claro que a disciplina ajuda. Eu tenho um foco grande porque tenho um interesse grande. Pronto, e facilita, não é? Obviamente, mas um bocadinho de conhecimento e um bocadinho de disciplina já fazem uma grande diferença, e se a gente acertar nas dimensões principais que o Pedro aqui abordou, o sono, a alimentação, digamos, a regulação do sistema nervoso e a atividade física, com muito pouco consegue-se mudar, consegue produzir uma transformação incrível. Bom, e, portanto, o que eu tentei compilar realmente neste livro foi ciência, foi tecnologia, porque já há uma tecnologia acessível que nos permite tornar até o processo, de certa maneira, divertido e com certo entretenimento. Porque é divertido ver as alterações, é divertido ver digamos, o corpo a modificar-se, porque muitos são processos inconscientes, a gente não consegue saber. Podemos ir fazer umas análises e ver, mas há coisas que não dá. Portanto, eu tentei rodear a informação do livro em torno disto e também de um estilo de vida saudável. Porque o que eu proponho no livro, realmente, é um estilo de vida que a pessoa tenha noção das necessidades do ser humano, das quais não conseguimos fugir. Podemos espernear, podemos achar que é injusto, revoltar-nos, mas não há volta a dar, é assim. Agora, a pessoa pode fazer uso disso ou não fazer uso disso. Pode utilizar isso para desenvolver capacidades, ou pode limitar-se a ir escorregando e perdendo e aceitando e achando que é normal, porque se nos habituarmos a ser normal é estar doente. E por isso é que o nosso sistema está baseado em gestão da doença crónica. E lutar contra isto é realmente difícil e tira-nos dessa sociedade.
E, portanto, enfim, não fugindo demasiado, o meu objetivo pessoal com o livro era disponibilizar essa ferramenta, mas, ao mesmo tempo, recrutar pessoas que já estivessem, pelo menos já tivessem o interesse, muitas delas já tinham essas práticas. Eu cada vez descubro mais pessoas que já têm muitas práticas, e posso dizer que o livro nasceu precisamente de conversas a este nível, com o Dr. Pedro Marques Guedes, porque falávamos de práticas de otimização. E as práticas de otimização, eu só podia elogiá-las, assim, espetacular. O caminho é esse, o caminho é esse. E então, pronto, tentei dar esse contributo para poder reunir cada vez mais pessoas, porque a gente só vai fazer isto em grupo. Para mim é muito mais fácil quando a Clara decide passar uma noite em casa da Roberta e a Roberta me garante que certos horários vão ser respeitados. E portanto, é este pedacinho, né, aos poucos, da sociedade que a gente vai envolvendo e engrossando. E quando começar a ser cada vez mais gente, vai ser cada vez mais simples, já não temos nós que parecer os outliers, portanto, já não somos nós que somos a aberração. E, portanto, a luta tem sido um bocadinho essa, não a luta no sentido de forçar as pessoas, já passei por essa fase, de quase impor isso, já passei pela fase de ficar muito frustrado por não conseguir, mas também já percebi que é uma questão de tempo, porque a influência vai sempre fazendo. Pronto. Eu não sei quanto tempo é que nós temos ainda, se alguém puder dizer... Mais 3 minutos. 5 para as 5. Então, anda cá, Clara, se faz favor. Chamei Clara pelo seguinte, chega um bocadinho mais à frente, vai ficar atrás. Porque, vamos lá ver, não é só por ser engraçado falar das gerações que aí vêm, não é só. É porque nós temos mesmo um papel na vida deles. E às vezes basta, e não estou a dizer que eu sou esse, mas às vezes basta um adulto de referência para mobilizar. E então eu gostava que a Clara contasse aqui qual é que foi o momento marcante que eu, como pai, senti que a influência faz-se. Apesar de toda a resistência, porque há coisas que são difíceis, é um certo estilo de vida. Não tem que ser este em concreto, não é? Mas às vezes há coisas difíceis, porque contrariam o prazer. E, portanto, até a gente aprender que há uma felicidade maior, às vezes em rejeitar certas coisas, do que o prazer que ela possa trazer. Houve um dia que eu tive aqui o meu momento especial. Senta aqui, claro. Olha, Clarinha. Obrigada. O teu lugar é aqui, senta-te. Obrigada. Obrigado, Afonso. Quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, eu estava no meu quarto a brincar com as minhas bonecas e eu estava a criar uma casa para elas. E eu estava a fazer as várias divisões. E depois o meu pai, ele vira-se para mim e pergunta o que é uma destas divisões. E eu disse que eu tinha feito uma sauna. Na casa das bonecas, das Barbies, tinha uma sauna. E eu, naquele momento, aquilo, enfim, subiu-me de uma maneira que já trouxe uma responsabilidade, não é? Porque eu tenho que ser um certo exemplo, mas principalmente há coisas que passam. E eles resistem, obviamente, que eles sentem o prazer, sentem os impulsos, nós todos sentimos isso. Eu, fruto das minhas práticas ao longo de anos, ganhei um certo prazer em rejeitar coisas. E agravou-se porque perdi muita coisa boa. Portanto, aos poucos, vai-se fazendo esse equilíbrio. E, portanto, quando eu escrevo o livro, essa primeira parte, era exatamente no sentido de mostrar, isto é um processo contínuo, porque nós estamos constantemente a mudar. Hoje o que nos faz bem, amanhã já não faz. Hoje é uma dose, amanhã é outra. E quando damos conta, estamos a ter que reformular. As pessoas dizem, então, mas não fazias assim? Então, mas isto não era bom? Isto não era mau? Assim, nada é inerentemente bom ou mau. Nada é absoluto. Depende das circunstâncias. Há alturas que uma coisa nos pode prejudicar. Naquele momento, pode ser uma salvação. Portanto, saber navegar nessas águas, eu acho que é a habilidade que nós todos temos na vida. Pronto, e, portanto, olha, eu gostava só, se me é permitido, fazer aqui um agradecimento, obviamente, a vocês pelo apoio massivo. Enfim, não, é difícil ter palavras para isso, mas também agradecer muito concretamente às pessoas que nos ajudaram aqui a criar este evento, à Teresa, claro,
ao Rodolfo, à Sónia, à Catarina Marques Vieira, ao Gil, à Joana, ao Pedro Pacheco, ao Catanho, que também está ali, aos meus convidados, que foi logo no primeiro contacto que aceitaram e, portanto, enfim, foi sim, um momento muito, muito mágico. E a todos vocês que eu poderia ter convidado para estar aqui, porque tenho a certeza que toda a gente conseguiria contribuir com alguma coisa que faz parte precisamente daquilo que é o livro. E eu só não pude foi fazer o agradecimento a toda a gente, mas fiz em bloco. Portanto, agradeço imenso a vossa presença, espero que realmente hajam modificações, que sejam inspiradas por estas pessoas que aqui estão, porque não foi por acaso que elas foram convidadas, elas têm processos de transformação também enfim, desafios, e sustentamos todos uns nos outros, sem julgamento, e estamos aqui para continuar e para trazer e abraçar-nos e, enfim, fazer as festas e dançarmos, e às vezes deitar-nos tarde, e às vezes comermos açúcar, e às vezes não fazemos exercício, e no dia seguinte estamos outra vez prontos para recomeçar. E pronto, olhem, muito obrigado a todos, e vamos ver, não é, o que é que vai acontecer a partir daqui. Muito obrigado, e principalmente aqui aos dois representantes da Câmara. Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Com um último agradecimento, uma coisa que a Rita falou, é que realmente no livro, quando está muito dentro de um assunto, é muito difícil, às vezes nós vemos como é que uma pessoa fora do assunto o lê. E a Rita foi fundamental pelas alterações que fez, que foram extraordinárias, e até a mim me surpreendeu, porque eu, quando nós estamos a trabalhar num livro, nós lemos aquilo muitas vezes, mas muitas vezes estamos com uma atenção que não nos permite usufruir do próprio texto. E eu agora que o recebi, eu até estava, de certa maneira, fascinado exatamente pela simplicidade com que a Rita conseguiu colocar o texto e transformá-lo naquilo que eu gostaria de ter feito se tivesse essa habilidade. Portanto, é o meu agradecimento especial aos especialistas, eu também aprendi muito. E, portanto, ao Grupo Leia e à Oficina do Livro em concreto, eu também devo esta possibilidade, porque nunca a teria tido, e, claro, o Dr. Pedro Marques Guedes, que me abriu a porta, neste sentido, me colocar em contacto com este grupo, e pronto, é uma gratidão também para mim, que eu espero que seja um sucesso para eles. Muito obrigado.